Oi, meninas. Vamos dar continuidade à apresentação dos seminários, porque semana passada, na sexta-feira, não deu tempo, né? Ainda ficou faltando a gente discutir o assunto da equipe 4, tá certo? Mas antes de nós discutirmos esse assunto, para que não haja o problema de ficar para mais um dia, né? A gente vai iniciar logo com as outras equipes, tá certo? Então, a gente parou na equipe 4, né? E a equipe 5 é formada pela Letícia, Isabelle, Lívia e Johanna, tá certo? A equipe 5 é formada por Letícia, Lívia, Isabelle e Johanna. Eu já queria que as meninas aí se manifestassem no chat, tá certo? Oi, tia. E já se preparassem para a apresentação da equipe delas. Meninas, vocês vão aí usar slide ou vão fazer como algumas equipes, apenas apresentar? Tia, a gente vai falar só pelo microfone. Ótimo. Pronto, pois eu já vou aqui desligar meu microfone, tá certo? Desligar minha câmera e agora é com vocês, tá certo? A apresentação. Podem iniciar quando estiverem prontas. Boa tarde. A gente escolheu falar sobre o coronavírus. Eu vou falar o que é o coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019 em Wuhan, na China. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como corona, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. O coronavírus mais comuns que infectam os humanos são o alfa-coronavírus 229E e NL63, e beta-coronavírus OC43 HKU1. Agora ele vai falar sobre os sintomas. Bom, boa tarde. Eu vou falar sobre os sintomas, né? Bom, é possível estar com a Covid-19 por até 14 dias. Então, você pode estar com a doença, mesmo sem saber. No caso, antes de apresentar os sintomas, que são febre, cansaço e tosse seca. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem a necessidade de tratamentos especiais. Em casos mais raros, ela pode ser grave e até fatal. Idosos e pessoas com outras condições médicas, como asma, diabetes e doenças cardíacas, são mais vulneráveis e quadros sérios. Podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar e em casos graves. Agora a Johanna vai falar sobre a transmissão do coronavírus. Então, como é a transmissão? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo por meio de toque de aperto de mão, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfície contaminados como celular, mesas, brinquedos, entre outros. Agora a Isabel vai falar como se prevenir sobre o coronavírus. Como se prevenir do coronavírus? Sem tratamento específico, o coronavírus deve ser combatido com medidas de prevenção. Devemos sair de casa somente para o necessário e, se sair, usar máscara e levar um álcool gel na bolsa. E sempre que possível, passar. Não tocar nas coisas que você vê pela frente, pois o vírus é invisível. Não sabemos onde está ou com quem está. Mas, porém, devemos nos prevenir. Agora a Letícia vai voltar a falar. Mais de 140 mil pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o mundo. E apesar da doença ter chegado há pouco mais de um mês no Brasil,
Existem também alguns brasileiros na lista. Agora eu vou ler o relato de uma brasileira que venceu a luta contra o coronavírus, Andrea Ferrari, de 53 anos. Muita gente diz que é como resfriado, mas para mim não foi. Com certeza era pior do que qualquer gripe que eu já tive. Diferente dos primeiros casos de Covid-19, no Brasil, eu não viajei para lugar nenhum. Eu acredito que peguei em um evento que participei dias antes de sintomas aparecerem. Foi isso a nossa apresentação. Obrigado pela atenção. Muito bem, meninas. É um assunto muito, como é que eu posso dizer, muito atual, né? O Covid-19. Foi muito boa a apresentação de vocês. Daqui a pouco a gente discute sobre isso, tá certo? Eu queria chamar agora a equipe 6, que é formada pelo Alberto, pelo Arthur, pelo José Matheus e pelo Ian. Vocês vão apresentar o slide, né? Sim, tia. Pronto, pois já podem se preparar e já podem apresentar, tá certo? Ei, tia. A gente, como eu disse para a senhora naquela hora, a gente vai fazer tipo um vídeo, que eu mostrei para a senhora, né? Pode. A gente gravou cada fala dos participantes e botamos no vídeo. Ótimo, Juninho. Pode colocar, viu? Como eu já tinha dito para você. Pode Isso. colocar o vídeo para o pessoal assistir. 1 minuto. Tá certo. Estou aguardando. Lembrando, pessoal, que esse trabalho, né, esse seminário, eu estou anotando, tá valendo nota para quem participou, tá certo? Então, os meninos aí vão apresentar a parte deles. Pode ir, tia? Pode sim. É uma doença causada por coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico de várias infecções respiratórias. Quadro respiratório grave. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19 lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água, sabão, ou então com álcool então 70%. Ao tossir foi que na cura, nariz por com lenço ou com o braço, não com as mãos. Evite tocar olhos, nariz com as mãos não lavadas. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia, sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. DJ Guga hoje veio com um assunto importante na luta contra o vírus com a batida do funk. A coisa tá séria, a parada tá louca. Vamos evitar o fluxo de pessoas. Cuidado com a tosse, cuidado com os espirros. Vamos se prevenir do coronavírus. Um vírus maligno, um vírus cruel. Para evitar, use álcool em gel. Tô passando papo, tô passando recado. Não beba no mesmo copo, não fume o mesmo cigarro. Pense bem na sua família, lave bem as mãos e de casa não sair. É fácil de transmitir, então vamos nos prevenir.
lutar, todos pelo mundão. Vamos lutar, todos pelo mundão. Todo mundo junto, temos que lutar agora. Coronavírus, fora, fora. Coronavírus, fora, fora. Coronavírus, fora, fora. Já é pandemia, muito cuidado com este problema. Que Deus o tenha as pessoas que foram por causa dessa doença. Fiz esse funk não é pra ganhar fama não, simplesmente é pra te passar uma visão. Você acredita? Você tem fé? Se tu não tem, eu tenho dó. Esse vírus é pequeno porque Deus é bem maior. Diagnóstico. O diagnóstico da Covid-19 realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos. E esse é o fim. Muito bem. Pronto, tia. Percebi aí, né, que no chat que a equipe foi muito parabenizada. Eu já havia também parabenizado o Juninho e a equipe, né, pela ideia que eles tiveram de apresentar esse trabalho assim. Quando ele me mandou o vídeo, né, perguntando se poderia ser dessa forma, eu achei muito interessante, porque os meninos gravaram a explicação, né, deles, não falaram aqui online, mas tiveram que gravar e não deixaram de participar. Foi muito interessante também a questão de trazer essa coisa que vocês, adolescentes, adoram, né? Que é aí esse ritmo brasileiro, com essa música, né, com a letra sobre o coronavírus. Eu achei muito, muito, muito interessante, pessoal. Estão de parabéns. No final, a gente vai conversar sobre esse assunto, né? Já que a equipe 5 e a equipe 6 trataram desse assunto que está tão presente no nosso cotidiano. E é por causa disso, né, desse assunto, que nós estamos até tendo que ter essa aula online. Parabéns, meninos, gostei demais, tá certo? Do trabalho de vocês, muito bom. Para encerrar as apresentações e a gente falar um pouco sobre os assuntos aqui abordados, eu quero chamar a equipe 7, que é a equipe da Gisele, Laura e Yasmin. Meninas, vão apresentar a slide. Tia, a gente vai só falar mesmo, viu? Ok, podem ficar à vontade, tá certo? Podem começar. Boa tarde. A nossa equipe é formada por mim, Laura, a Yasmin e a Gisele. O nosso tema é sobre a união das mulheres do BBB 2020 contra o machismo, que ainda está presente na nossa sociedade. A Yasmin vai falar sobre o machismo que aconteceu no BBB, a Gisele sobre o machismo na sociedade e eu sobre meios de combater o machismo. Vivemos em uma sociedade considerada machista. Isso se manifesta em diversos locais, como na rua, escola, trabalho, em casa e também em várias situações, como a desigualdade entre homens e mulheres, diferença salarial e etc. O machismo aconteceu até mesmo na 20ª edição do reality BBB. A grande maioria dos participantes já disse frases completamente machistas, e alguns, inclusive, protagonizaram cenas de assédio com as mulheres do programa, que se sentiam constrangidas, mas não soube como reagir. Exatamente o que acontece na vida aqui fora.
Além disso, os homens da edição tramaram um plano sujo para eliminar as mulheres do programa. Eles pretendiam dar em cima das meninas comprometidas, para que elas cedam aos seus encantos e sejam mal vistas pelo público. Todas as mulheres se reuniram e foram tirar satisfação sobre esse plano. Essa união teve uma grande repercussão, pois mostrou o poder das mulheres em não se calarem diante da situação. Machismo na sociedade. O machismo é o preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento feminino. Isso se manifesta em diversos problemas, como desigualdade no trabalho. Apenas 2,8% das mulheres ocupam os cargos mais altos no Brasil, enquanto os homens ocupam 74,5%. Além disso, há altos índices de violência, assédio, estupro e mortes contra as mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o quinto país com a maior taxa de feminicídios e o que aconteceu com as mulheres no BBB acontece todos os dias. 20,4 milhões já receberam comentários desrespeitosos, 5,2 milhões já sofreram assédio e 2,2 milhões já foi agarrada sem consentimento. Como combater o machismo? Há anos, as mulheres tentam vencer o machismo e ter seus direitos. Elas até conseguiram alguns, como votar, estudar, trabalhar e etc. Mas a situação ainda é bem complicada. Algumas ações do nosso dia a dia podem ser mudadas para construir uma sociedade com mais igualdade e empatia. Seja gentil com qualquer pessoa, independentemente do gênero, da cor, idade, divida as tarefas de casa, apoie outras mulheres, permita que crianças descubram suas habilidades independentemente dos papéis de gênero, denuncie qualquer violência, não seja cúmplice de situações contra as mulheres. E lembre-se, Saia não é um convite. Lugar de mulher onde ela quiser. E acima de tudo, respeite as mulheres. Obrigado pela atenção. Excelente, meninas, a apresentação de vocês também. E o tema de vocês é muito presente na atualidade. Como a equipe 1, né, que foi sobre o Enem 2020, equipe 2, igualdade de gênero e conceito de família no século XX, e a equipe 3, incêndio em Chernobyl. Eu comentei um pouco sobre isso, à medida que os meninos e as meninas foram apresentando isso na aula passada. A equipe 4, que era a equipe da Evelyn, Camille, Júlia e Lavigne, trouxeram um assunto que é o feminicídio, né, a violência contra a mulher, que eu acho que cabe muito bem aí no assunto que as meninas trataram sobre o machismo que aconteceu em rede nacional, em um reality, mas como elas muito bem colocaram aí, acontece todos os dias no Brasil e no mundo todo. Eu queria discutir com vocês agora sobre esse assunto, tá certo? Depois a gente passa para outra equipe. Como é que vocês veem o feminicídio, a violência contra a mulher, tudo isso causado pelo machismo na sociedade de hoje? Eu acho que o tema da equipe 2 também, né, que é igualdade de gênero, casa muito bem com o assunto da equipe 4 e da equipe 7. Então, como é que vocês veem isso na sociedade? O machismo, o feminicídio, a violência contra a mulher, seja ela qual for, violência doméstica, violência sexual. Como é que vocês veem isso na sociedade atual, pessoal? Podem usar o microfone. Quem quiser dar a sua opinião, tá certo? Eu gostaria de ouvir. Tia, assim, a minha opinião é porque o machismo tá, impregnado na sociedade. Até nós, mulheres, crescemos com sendo machista com outras mulheres, porque a gente cresce nessa sociedade machista. Quando você vai crescendo, você vê que faz errado. Às vezes, os meninos são machistas sem querer, eles não sabem, mas pelos atos, porque está sendo uma coisa que está sendo passada tão natural
Só que é errado, às vezes, assim, os protestos, então os protestos das feministas, que elas ficam ruins, aí o pessoal fica perguntando assim, fica fazendo comentários para que esses protestos das mulheres não. É porque a sociedade colocou, eu vi uma matéria aí um dia desse, que colocou os seios como algo sexual, mas não é, é só um órgão que alimenta a criança. Aí isso já também, tudo é no machismo, até nas novelas, tudo. Assim, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não está pronto para mudar isso. Eu acho que a sociedade que vem depois da gente tem que mudar. Como a mulher disse, educar desde o começo, se você tiver filhos homens e tantas mulheres, que todos são iguais. Eu acho que isso vai melhorar a questão de machismo na sociedade, acho que mais lá para o futuro. Agora acho que só está piorando. Stephanie, concordo com você. Quando você diz, muito bem colocado, quando você diz que isso está passando, isso é passado na nossa sociedade como algo natural. E você fez uma colocação corretíssima. Realmente, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal. Ou seja, qual era a cultura de antigamente? É que o homem era o provedor da casa, né? Era quem trabalhava. E qual era a função da mulher? Ter filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar das crianças, e apenas isso. Com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando, sim, o seu espaço na sociedade, né? Tendo o direito de votar. Antigamente, as mulheres não podiam usar nenhuma calça comprida, porque era visto como uma vestimenta masculina. Porém, se a gente disser que hoje isso já não existe mais, nós vamos estar sendo hipócritas, porque todo mundo sabe que o machismo está longe de acabar, porque realmente isso é passado para as crianças, para as meninas e para os meninos desde criança, e a gente vai crescendo com isso internalizado, o que não é algo correto. Eu acredito que a nossa sociedade hoje deve ser trabalhado isso sim, desde criança, tá certo? Sabendo que nem o homem é mais importante que a mulher, nem a mulher é mais importante que o homem. Nós vivemos em uma sociedade que deve sim ter essa igualdade, mas infelizmente ainda não existe. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse assunto, completar o que eu falei, o que a Stephanie falou, ou dar a sua opinião? Alguém mais quer falar sobre isso? Alguém tem exemplos de atos machistas ou de violência contra a mulher que já presenciaram, ou que já ouviram falar, ou que já viram no jornal? Só falando aqui de uma coisa também que eu achei muito interessante, né, já que ninguém aí se manifestou para falar, sobre a apresentação da equipe 4, que elas falaram, né, sobre a Marielle, e elas também falaram sobre a criação da Lei Maria da Penha. E o que eu achei muito, vamos dizer assim, um pouco triste, mas muito interessante no que elas falaram sobre a criação da Lei Maria da Penha, é que, se eu não me engano, elas disseram que para essa lei ser criada, o Brasil foi obrigado a criar essa lei por uma pressão do exterior. Foi isso, meninas? Vocês trouxeram essa informação? Vocês poderiam falar sobre isso? Evelyn, Camille, Júlia e Lavínia? Eu achei muito interessante essa informação que vocês trouxeram. Que uma lei, né, em defesa da mulher, para existir essa lei, o Brasil foi obrigado a criar. E a gente vê que mesmo com essa lei, né, hoje em dia muitas mulheres ainda são, mesmo com medidas protetivas, né, que a justiça dá, para que o agressor permaneça
tantos metros de distância da mulher. E mesmo assim, ainda muitos agressores não se intimidam por isso, né? Por essas leis, por esse afastamento. E mulheres são mortas, crianças são abusadas, né? Então, ainda estamos em uma luta constante para que exista realmente a igualdade de gênero, para que o machismo seja sanado da nossa sociedade. Nós ainda estamos bem longe, infelizmente, de chegar a isso, né? Mas, pelo menos, é um assunto que já está sendo muito discutido nas redes sociais, nos jornais, agora, né? É um assunto que vem sendo discutido, tá certo? Se ninguém mais quer falar sobre esse assunto, vamos passar aí para a equipe 5, né? E para a equipe 6, que abordaram o tema Covid-19. Pessoal, esse tema, a gente tem muito para falar, mas, ao mesmo tempo, é um tema que já está tão presente no nosso cotidiano, né, que a gente já está, deixa eu usar uma palavra assim, saturados. Não sei se essa palavra seria correta. O que é que vocês têm a falar sobre esse assunto, pessoal? Covid-19, o que é que vocês veem sobre isso? Está tendo uma polêmica muito grande no Brasil, né, sobre o remédio aí, a cloroquina, que uns defendem, outros dizem que ela não serve. A gente teve aí o nosso ministro da Saúde que entregou o seu cargo. Então, o que é que vocês têm a falar sobre esse assunto, pessoal? O que é que vocês acham desse assunto, do tratamento? O que é que vocês acham disso? O que é que vocês têm a acrescentar sobre isso? Tia, eu vou falar. Eu acho que, começando assim, o nosso país, tipo, todo mundo sabe, desde o começo que falou de coronavírus, saber se quando chegasse aqui nós ia ficar piores que os outros países desenvolvidos, por causa da nossa saúde pública, que não é muito bom, por causa de vários motivos. E ainda, em plena pandemia, trocaram, tipo, umas duas vezes, já vai para a terceira que tá trocando de ministro da Saúde, e o nosso presidente, ele não tá escutando o que o ministro falou. O ministro, eu vi semana passada que o ministro disse que não tá recomendando os médicos passar esse remédio, porque ainda não tem a confirmação de laboratórios que ele é eficiente e ele traz grandes riscos à própria saúde. Pode causar até a morte. E só pode ser usado se for prescrito por médico. Aí vem o presidente, diz que pode usar, e, tipo, o próprio presidente está sendo controverso, enquanto os outros países estão fechando as fronteiras do país, dos estados, ele está pregando para acabar a pandemia, o isolamento social, abrir. Aí, exemplo, se as pessoas começarem a seguir, aí que vai aparecer mais casos, que eu acho que o coronavírus, ele vai acabar mesmo quando as pessoas aqui no Brasil levar o isolamento a sério, porque esse vírus, ele espalha muito rápido. Eu vi uma reportagem que o médico disse, quando você tem um tapete em casa e você balança ele, a poeira não vai para todo o ar e a poeira não vai pegar nos outros móveis. Ele disse que é a mesma coisa do coronavírus. Quando a pessoa espirra, pode ser contaminada só com um espirro mais de 100 pessoas. Então, eu acho que esse coronavírus é mais questão de as pessoas se conscientizar que é para ficar em casa e o presidente também, porque o presidente, vamos falar, que ele está achando que é brincadeira, só pode ser. E eu acho que é uma coisa muito séria. Eu vi uma reportagem ontem que tem um laboratório nos Estados Unidos que já está tentando
tentar fazer a vacina. Só que eu vi um médico dizendo, se a vacina acontecer de fazer, a vacina só vai estar para o público há um ano. E aqui a um ano os casos já vai estar grandes, porque aqui São Paulo, só para ter ideia, a gente já passou, o São Paulo já passou o número de casos que teve na China quando estava no pico. O Brasil já passou o tanto de mortes que já teve na China. Só para ter uma ideia. E vamos tirando aqui pelo o nosso município. Domingo teve a primeira morte do coronavírus. Ontem estava já 63 casos. Aí vai aumentando. Se não tomar tanta atitude, os prefeitos, o governador, os governadores dos estados e o presidente só vai aumentar. E se aumentar, o Brasil não tem capacidade, nem tem muitos leitos, porque muitos leitos em estados e cidades já estão cheios para abrigar esse tanto de gente doente. Então, todo mundo tem que tentar fazer sua parte ficando em casa. Só que o pessoal acha que é férias, o pessoal tá dando é festa. Essa é a minha opinião. Porque tem que cuidar agora, porque você vai aumentando os casos. E se for para esperar para vacina, vai ser só um ano. Aqui um ano já vai ter muitos casos. Se o Brasil já passou a China mês passado, imagina no fim desse mês, né? Era esse meu posicionamento. Muito interessante, Stephanie, seu posicionamento. Alguém mais quer se posicionar em relação ao que a Stephanie levantou, né? Um assunto polêmico também, esse assunto aí dos ministros, né? Um foi demitido e o outro entregou o cargo, né? Então, nosso país está vivendo um conflito. Além da doença, né? Outros conflitos em relação ao isolamento, em relação a tudo. A Isabela está dizendo que onde ela mora já tem 7 casos e o povo vive no meio da rua, né? Verdade, Letícia. Eu concordo com você. Então, por enquanto, gente, eu creio, na minha opinião, e eu queria também saber da opinião de vocês. Eu concordo com a Stephanie, que o isolamento social é a principal forma de nós nos protegermos desse vírus. Aqui na nossa cidade, vou usar o nosso município, em um dia eu vi que estavam confirmados 50 casos. No dia seguinte, já estava confirmado 61 casos. Hoje a Stephanie disse que já tem 63, eu não vi mais. Não, eu tô dizendo ontem, tia, já tinha 63. Imagina hoje. Eu tô com medo de acordar e tiver 100 em casa. Eu já tô terrorizada. Aqui no meu bairro já tem 2, mas tem tanto bar aberto que o pessoal tá achando que é férias. Eu não tô saindo de casa nem pra se me pagar R$ 1.000. Exatamente. A gente tira pelo nosso município, pessoal, que o nosso município é considerado aí, olhando para outros municípios, um município pequeno, né? Um município considerado pequeno. E já tem esse tanto de casos, e infelizmente, o que vai acontecer é que esses casos vão. O normal é que esses casos aumentem. E eu conheço uma pessoa que ela estava em isolamento social, isolamento, né? Mas às vezes a pessoa tem que sair para ir em um mercantil, porque infelizmente, porque a gente precisa comer, precisa pagar contas, né? E a pessoa pegou o vírus, transmitiu para a filha e para o marido. E ela não sabe ao certo como ela pegou. Pode ter sido em um supermercado, né? Você vai fazer as compras, você não sabe quem não tem escrito na testa das pessoas quem está contaminado, quem não está. Então, ninguém sabe ao certo. Exatamente. Ainda tem aqueles que nem fizeram teste, né? Tem aquelas pessoas que estão com a doença e não apresentam sintoma nenhum, porque vocês sabem que existem esses casos também, né, de pessoas que têm a doença, que contraíram o vírus e que não apresentam
sintomas, que na minha concepção é o caso assim, mais grave. Porque quando a pessoa sabe que tem, faz o teste e alega positivo, a pessoa vai ficar em isolamento, né, domiciliar. E quando a pessoa está com a doença e não sabe, sai, vai numa farmácia, vai no mercantil. É, exatamente, pronto. É o depoimento da Isabelle, né? Que de 7 pessoas no bairro que ela mora, 2 apresentaram sintomas. As outras não apresentaram nada. Então, é muito grave. Sim, os brasileiros, muitas vezes, estão levando isso como brincadeira, mas não é, pessoal. Porque é uma doença que causa, né? Isso que nós estamos vivendo, eu acredito que eu tenho 26 anos. Nos meus 26 anos, sou muito mais velha que vocês, eu nunca vi uma doença que a gente precisasse se isolar, né? Que fechassem escolas. Eu nunca vi isso, é a primeira vez. Então, é sim uma doença muito grave. É sim uma doença com a qual a gente deve se preocupar, tá certo? E, para terminar essa minha fala. Tia, eu posso Oi, falar uma coisa? pode Um falar. dia desse eu vi no Instagram que nós estamos no maciço todo, nós somos a terceira cidade que está com mais casos. Eu não sei agora, porque eu não vi atualizado. Primeiro é Redenção, que estava com cento e poucos casos, aí depois Baturité com 80 e nós. Eu não sei, isso aqui foi semana retrasada. Eu não sei agora. O maciço é tão grande, nós estamos no terceiro. A gente está com mais casos que Canidé, é uma cidade bem maior que eu estava falando com meu tio. Lá estão levando a sério. Meu tio disse que saiu na rua só para comprar mercantil. Literalmente, lá só tá abertas as farmácias, os mercantis e as casas veterinárias. Ele disse, se você não tiver outro estilo de comércio, você leva uma multa. Ele disse que estão levando até pessoas presas, estão levando a sério. Já o pessoal aqui do nosso cidade, eles estão achando que é brincadeira, porque tem tanta coisa aberta desnecessária aqui e só tá espalhando o vírus. Aí vai chegar uma hora que nós não vamos estar no terceiro mais do ranking do mais caso macio, nós vamos estar no primeiro. As pessoas não estão levando a sério, tá achando que é brincadeira. Exatamente. Ítalo, eu não sei te responder essa pergunta, tá certo? Pessoal, acabou o meu tempo. Eu só quero parabenizar a todas as equipes, tá certo? Achei o seminário muito rico. Gostei de todos os temas que vocês abordaram. Vocês deram um show realmente usando essa ferramenta, né? Se vocês apresentaram um seminário usando essa ferramenta, eu acredito que está sendo muito válido, tá certo, pessoal? Amanhã não vamos usar o livro, vamos usar gramática, ok? Então, amanhã, gramática. Parabenizo vocês, pessoal, pelo belíssimo trabalho, tá certo? Valeu e até amanhã. Tchau.